Uma coisa que pouca gente sabe é que o famoso anime de One Piece que estreou no dia 20 de outubro de 1999 e que todos acompanham até hoje não foi a primeira adaptação animada da obra de Eiichiro Oda. Um ano antes, em julho de 1998, foi lançado um OVA do mesmo diretor do filme One Piece Red, inclusive, que foi exibido nos cinemas japoneses, marcando a primeira e verdadeira estreia de One Piece em formato de animação. No entanto, muitas coisas eram diferentes nessa versão original e tem muita curiosidade interessante que vale a pena a gente comentar aqui. Esse é um vídeo que eu queria muito trazer aqui para o canal, uma curiosidade, um vídeo de curiosidade muito interessante para todo fã de One Piece. Então, você que já é de casa, lembra de deixar o like logo no começo do vídeo para ajudar na divulgação. E se você não for ainda, eu te convido a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo sobre o universo de One Piece, o mangá, o anime, o live action, inclusive, e notícias de forma geral, beleza? 名声、力、かつてこの世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。 Originalmente lançado durante o evento Shonen Jump Anime Tour de 1998, evento comemorativo do 30º aniversário da Shonen Jump, olha só, já tinha 30 anos já naquela época, onde foram exibidos outras animações piloto de propriedade da Jump também, como Hunter x Hunter, inclusive. O OVA, intitulado como Derrotem o Pirata Ganzaki, é um curta-metragem de apenas 28 minutos, que não foi produzido pela Toei Animation como o anime do ano seguinte, mas sim pelo estúdio de animação Production IG, muito conhecido na indústria principalmente pelos seus trabalhos em adaptações como Haikyuu, Kuroko no Basket, Psycho Pass e também como produtor em animes famosos como Attack on Titan e Vinland Saga. Por ser adaptado por um estúdio diferente, mesmo preservando a base do traço do autor, é clara a diferença na animação em relação ao anime de 99 e principalmente em relação ao estilo bruto do Oda no mangá, visto que o anime de 98 alterou alguns detalhes, como o rosto dos personagens, corrigindo a curvatura, proporções e até a posição da orelha nos esboços enviados pelo autor. Convenhamos aqui, né, entre eu e você, que aquelas orelhas coladas no pescoço eram bem esquisitas no começo do mangá, né? Eu não julgo quem decidiu fazer essa mudança na época, talvez eu fizesse a mesma coisa. Outra mudança muito perceptível é a coloração do anime, que é menos vivo e colorido, tendo uma maior utilização de sombras. Mas apesar das mudanças, o estúdio apresentou uma belíssima e constante animação característica da Production IG. Vale destacar que o OVA conta com a presença de famosos animadores idolatrados pela comunidade como Yutaka Nakamura, que trabalhou em One Punch, Full Metal, Boku no Hero Academia e Mob Psycho 100. O único problema é que a sua participação acabou sendo bem curta. Também contou com a participação de Isao Sugimoto, que trabalhou na segunda temporada de One Punch e Dragon Ball Z, Umakoshi Yoshihiko, que trabalhou em Death Note, Dragon Ball Z e Boku no Hero, e vários outros. Já as vozes originais clássicas também eram diferentes, o que causa naturalmente uma estranheza para qualquer fã de longa data. Luffy, Nami e Zoro, que são dublados no anime da Toei respectivamente por Mayumi Tanaka, Akemi Okamura e Kazuya Nakai, foram dublados no anime de 98 por Urara Takano, Megumi Toyoguchi e Wataru Tagaki. Uma curiosidade interessante é que o Wataru Tagaki, a voz do Zoro, nessa versão, dublou e dubla alguns personagens conhecidos na versão da Toei, como o Django, o Vanderdecken e o Bellamy. Olha só onde fomos parar, né? Mas apesar da antiga voz do Zoro retornar para o anime de One Piece no ano seguinte, Urara Tanaka, a voz do Luffy, e a voz da Nami não apareceram novamente, infelizmente. 私は1ヶ月分の食料を積んだつもりよ。どうやったら1週間でなくなるの？さあな、お前の見当違いだろ。飯から！ Eiichiro Oda se interessou bastante pelo OVA, inclusive participando de várias sessões com o elenco, e após assistir o produto final, ele o elogiou fortemente em um comentário da Shonen Jump, e posteriormente incluiu vários outros comentários adicionais no volume 5 do mangá, abre aspas. O Jump Super Anime Tour do ano de 98 é um passeio muito divertido, onde
3 séries da Jump serão transformadas em filmes e exibidos nos cinemas de todo o país. E portanto, One Piece foi transformado em um filme de anime curto e original. No anime, muitos profissionais diferentes se juntam para produzir um único show. É incrível, dá vontade de chorar. O resultado final é fantástico. Os movimentos e sons do Luffy e dos seus amigos são ainda melhores do que eu imaginava. Agora, por mais que a gente veja tanto o Luffy quanto o Zoro e a Nami presentes nessa versão, o curta-metragem é uma história original. Sim, ela não adapta nenhum arco específico do mangá, como vocês poderiam imaginar, não adapta o começo da história original. Na verdade, o curta ele segue um formato de enredo mais parecido com os filmes de One Piece, que são mais desconexos da ordem cronológica principal, né? Entretanto, é possível notar que o momento em que supostamente se passa a história parece ser entre o arco de Orange Town e o arco da Vila Sirup. No OVA, Luffy, Zoro e Nami estão em um pequeno bote à deriva do mar com muita fome, já que o Luffy e o Zoro comeram todo o estoque de comida, quando são surpreendidos por um monstro gigante do mar, um plesiosauro, que os ataca quebrando o bote e capturando a Nami, enquanto Luffy e Zoro caem no mar e são separados. Prestem atenção que isso vai ser importante daqui a pouco, eles terem se separado nesse momento. Luffy aparece meio afogado na costa da ilha, onde é encontrado por piratas que pretendem saqueá-lo. No entanto, eles são impedidos por Medaka, uma pequena garota com uma armadura que odeia fortemente piratas. Medaka os desafia, o que dá início a uma confusão generalizada na qual os piratas tentam atacar a garota e, sem querer, acabam desafogando e acordando o Luffy. E ao despertar, faminto e furioso, Luffy derrota os 2 piratas, mas logo desaba novamente devido à sua fome intensa. Em seguida, Medaka traz Luffy e Zoro, que ela encontra pelo caminho ali perdido, obviamente, para a casa de um ancião da aldeia local da ilha chamado Skid, este que lhes oferece comida. Enquanto comem e conversam sobre o paradeiro da Nami, Skid conta a tragédia que aconteceu na ilha, que havia sido invadida por um terrível pirata chamado Ganzak, e todos os moradores da vila foram escravizados, deixando as mulheres, crianças e anciões reféns na aldeia para que os homens, incluindo o pai da Medaka, Herring, trabalhassem na base do pirata, uma enorme estrutura no oculto da ilha chamada de Torre do Diabo. Daí entendemos todo o ódio que a pequena garota nutria por piratas. A conversa é interrompida quando um enorme tremor ocorre na Torre do Diabo, que faz Luffy derrubar o seu prato, e quando pede mais, Medaka explica que aquilo era tudo o que eles tinham. Deram seus últimos suprimentos para os dois. No entanto, Medaka fala que na Torre do Diabo teria mais comida, o que desperta imediatamente o interesse do Luffy, que parte rapidamente em direção à torre, acompanhado de Zoro e da jovem garota que grita que seu pai é seu tesouro. Infiltrando-se na torre, o trio descobre que lá contém um gigante arsenal de armas, construído à força pelos moradores a mando dos homens de Ganzak. E entre os aldeões escravizados está Harry, o pai da Medaka, que, assim que o encontra, grita por ele, chamando a atenção de todos os piratas no local. Nesse ponto, Luffy e Zoro enfrentam os piratas, mas de uma maneira sorrateira, um indivíduo de máscara sequestra Medaka. Enquanto Zoro fica para lutar com os homens piratas, Luffy persegue o sequestrador para fora da torre até a costa, onde ele se revela ser a Nami. Lembrando que a Nami estava com o Luffy e o Zoro no começo do filme, mas foi separada deles ali logo no começo da história. Luffy então se impressiona e pergunta o motivo dela ter raptado a garota, e no mesmo momento, novamente, o plesiosauro surge do mar, agora com um pirata com uma armadura semelhante a um caranguejo em cima dele. E esse pirata é ninguém menos que Ganzak, que se intitula como governante da ilha e dos mares, e no meio desse caos, Nami revela estar trabalhando para ele. Coincidência? Eu já ouvi essa história antes. Ganzak ataca Luffy após ele rejeitar desistir de salvar Medaka, e os dois começam a lutar. Luffy mostra poder lutar de igual para igual com Ganzak, que ainda tem a ajuda do seu plesiosauro, mas acaba sendo derrotado por uma espuma pegajosa de Ganzak. Enquanto isso, na torre, Zoro é forçado pelos homens de Ganzak a se render, pois eles ameaçam atirar contra os aldeões. Enquanto Zoro é levado acorrentado, Harry
pai de Medaka tranquiliza os seus companheiros e mostra que roubou uma dinamite das munições dos piratas. Após serem capturados, Luffy, Zoro e Medaka são algemados em uma parede e forçados a assistir Ganzaki com Nami e seus piratas festejarem. Mesmo algemado, Luffy com fome e com raiva continua a desafiá-los e Ganzaki, irritado, percebe a importância que o chapéu de palha tem para o Luffy e pisa nele, o que desperta uma enorme fúria no Luffy, que grita que o chapéu era o seu tesouro deixado por Shanks, revelando para a surpresa de Ganzaki e para o choque da menina Medaka que ele também era um pirata. Durante essa discussão, uma explosão ocorre na torre e Harry conduz os aldeões escravizados a uma rebelião. Enquanto Ganzaki e seus piratas correm para reprimir a rebelião, Nami se aproxima alegremente do trio algemado, devolve o chapéu de Luffy e solta-os com uma chave que roubou dos piratas. Nami então revela que o tempo todo pretendia trair Ganzaki. No entanto, assim que é libertada, Medaka, irritada, foge sozinha, pois agora que descobriu que Luffy e seus companheiros eram piratas, ela acredita que são pessoas do mesmo tipo dos seus inimigos. Já do lado de fora, após repelir facilmente a rebelião, Ganzaki se prepara para executar Harry como um exemplo para os outros aldeões. No entanto, na hora que o pirata dispara o tiro, Medaka pula na frente da bala e desvia com a sua armadura. Surpreso com a garota livre das algemas, Ganzaki desembainha pinças com lâminas na sua própria armadura para atacá-la, mas é impedido pelos chapéus de palha, que se juntam rapidamente à batalha. A chegada do trio inspira os aldeões a desafiar os piratas opressores novamente, estimulando Ganzaki a revelar sua arma final, a própria Torre do Diabo. A mando de Ganzaki, seu plesiosauro reboca a torre junto dele e sua tripulação, além do resto da ilha, revelando a torre ser o canhão principal de um enorme navio de guerra. Eu confesso que isso foi bem impressionante. O canhão é disparado e, para o terror dos aldeões, um único tiro era capaz de afundar uma parte da ilha. Enquanto Luffy e Zoro se preparam para ir atrás de Ganzaki, Harry tenta desesperadamente segurar sua filha, que insiste em não ficar para trás. Mesmo assim, agarra-se em Luffy enquanto ele se lança com Zoro ao navio. Já a bordo, Zoro enfrenta os piratas enquanto Luffy vai atrás de Ganzaki. No topo do mastro principal, Luffy batalha com Ganzaki, que o prende com uma corrente. Sorridente e convicto da vitória, Ganzaki balança suas pinças para um ataque mortal, mas Medaka mais uma vez o impede. No entanto, a armadura não suporta o corte e a parte da cabeça é decepada. Em choque com o sacrifício de sua amiga e enfurecido, Luffy quebra as correntes e derrota Ganzaki com um único golpe, desferindo um Gomu Gomu no Tsuchi. Logo em seguida, Medaka se levanta e mostra estar bem, aplaudindo Luffy pela vitória. E na parte inferior do navio, Zoro também derrota os piratas, sobrando apenas o plesiosauro, mas o monstro é vencido por uma pequena frota liderada por Nami com Harry e os aldeões. Eles enviam um navio recheado de dinamites, derrotando o monstro e afundando o navio de guerra. E recusando a aceitar a derrota, Ganzaki agarra-se ao seu canhão e dispara em um último tiro contra a ilha, enquanto se proclama o futuro rei dos piratas. Olha só. Em resposta, Luffy diz que quem será o rei dos piratas será ele, e o soca em direção ao céu e colide com o próprio tiro e é engolido por uma enorme explosão, sendo finalmente derrotado e evitando a destruição da ilha. Após esses eventos, os chapéus de palha finalmente se preparam para partir novamente. Os aldeões agradecem, lhes oferecendo um novo barco e muita comida, embora Nami permaneça triste pela falta dos tesouros dos piratas de Ganzaki. E antes de partirem, Medaka chega com um presente inusitado para o Luffy, uma boia, entregando para ele enquanto o provoca por ele não poder nadar. E com o incentivo de Medaka, os chapéus de palha partem no pôr do sol em direção a Grand Line em busca de novas aventuras, e assim termina o OVA.
Galera, é bem visível as referências que o filme ele utiliza quando a gente compara com alguns arcos do East Blue. Existe tanto uma semelhança entre os arcos quanto entre os eventos, inclusive, né? O vilão da história, o Ganzaki, ele parece uma mistura de Buggy com Don Krieg, devido ao seu jeito espalhafatoso, né? Artifício de bombas e uma armadura. E também existem semelhanças com o Arlong Park, né? Como o arco onde o Plesiosauro ele se assemelha ao Momo, aquela vaca marinha, né? Da Grand Line que aparece durante aquele arco. Além disso, a própria Medaka possui um desenvolvimento muito semelhante a Nami nos primeiros arcos, né? Devido ao seu trauma, ela odeia profundamente piratas, mas no desenrolar da história, ela percebe que nem todos os piratas são ruins. E ainda quanto à semelhança entre a Nami e a Medaka, que vocês com certeza, né, notaram, vale destacar a cena em que Ganzaki tenta matar o pai da Medaka, mas a garota consegue impedir. E como sabemos, aconteceu exatamente a mesma coisa com a Nami. No entanto, ela não foi capaz de salvar a sua mãe Belemere, que acabou sendo morta pelo Arlong. O filme curta-metragem, apesar de original, passou por sinalizações ali, né, dedinhos do próprio Ishiro Oda, que inclusive ajudou a criar os esboços dos personagens principais, como o Ganzaki, o Plesiosauro, a Medaka, o Herring e o Skid também, coisa que ele costuma fazer inclusive até hoje, né, que são os designs dos personagens que aparecem em outras mídias oficiais fora do mangá, como filmes, jogos, episódios especiais, enfim, ou qualquer coisa do tipo. E o mais importante é que, mesmo com as diferenças do anime de 99, o OVA se inspirou na obra original e conseguiu transmitir a essência do que é One Piece, a essência principal do mangá, que trata de temas como opressão e a luta pela liberdade. Vale muito a pena vocês conferirem depois. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse especial? Deixa a opinião do que vocês acharam aí nos comentários. E mais uma vez, lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo sobre o universo de One Piece aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!